Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online. É uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento, fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Bom, queria dividir hoje algo com vocês que tem a ver um pouco com a minha profissão. Eu sempre falo que eu venho aqui e trago uma linha mais profunda de algumas coisas humanas, né? É mais fácil para mim entender a Bíblia assim. E talvez seja a mensagem que Deus tem através de mim para a sua vida, né? Talvez eu consiga, de alguma forma, traduzir nessa linguagem a palavra de Deus para vocês. Espero que vocês possam sair daqui com um pouquinho a mais. E eu queria começar falando de uma frase de Charles Spurgeon. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é o príncipe dos pregadores, né? Conhecido aí. E tem uma frase muito forte que fala um pouco do que eu quero introduzir com vocês na nossa conversa. A frase fala o seguinte: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas, e não mais. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Profundo, né? Ele fala sobre o quanto a mente humana sofre mais que o corpo físico. O quanto a nossa mente ela é poderosa e o quanto ela não tem fim, o quanto ela vai embora. Ela não tem parada. Eu acho que você tem uma mente aí, você sabe do que eu estou falando. E é uma curiosidade sobre esse pregador que foi conhecido há muitos anos atrás, né? Ele foi um pregador que construiu várias teorias. As pregações dele foram escritas, né? Para que outras pessoas pudessem ser abençoadas, e até hoje a gente tem influência dele. E ele sofria de depressão, né? Era um homem de Deus, com muitas revelações, mas ele sofria na mente, né? Ele tinha uma profundidade nas dores que ele carregava, e era uma luta muito grande para ele caminhar com Cristo nesse cenário. E talvez seja a sua luta hoje aqui, né? Não necessariamente num quadro depressivo, mas talvez numa luta mental de outra abordagem, né? Talvez com algumas dificuldades que você enfrenta no dia a dia, e você vai entender um pouquinho que todos nós passamos por isso. E como é que a gente faz para vencer a nossa mente? Como que a gente faz sabendo de Deus, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que Deus tem algo maravilhoso sobre nós, e a gente tem uma mente que luta muitas vezes contra as promessas de Deus nas nossas vidas.
Como é que a gente faz para colocar isso em prática? Como é que a gente vive o nosso dia a dia? E se a gente parar para pensar, o mundo hoje, o mundo atual, o mundo em que nós estamos inseridos, é um mundo que está diferente. A cada dia a gente está mais diferente do mundo da Bíblia, né? Da cultura daquela época, das coisas a respeito de Deus. Mas o Deus é o mesmo, né? Nossa mente, ela está o tempo todo sofrendo mutações por conta de uma cultura, por conta de uma série de fatores que influenciam na nossa maneira de pensar. Porque a gente está mergulhado num mundo onde a gente, hoje, vive uma evolução tecnológica muito grande, onde a nossa mente sofre um efeito disso, né? Nós estamos hoje, por exemplo, com a mente acelerada, né? O outro dia eu comecei o culto falando sobre isso, falei, a gente precisa desacelerar a nossa mente. Muitas vezes a gente não consegue nem fazer uma oração longa. Muitas vezes a gente ora, Pai, muito obrigada por hoje, em nome de Jesus, amém. Né? Porque a nossa mente, ela vaga, ela foge, ela vai embora. Então, as evoluções tecnológicas trouxeram uma série de prejuízos para a nossa mente. Então, a gente não pode esquecer que a nossa mente hoje é uma mente bombardeada de mudanças constantes, né? Nós somos impulsionados a pensar de forma diferente o tempo todo. Há uma diversidade de ideias, uma pluralidade de pensamentos. Um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, e tudo está certo, e tudo pode ser. E Deus vem e fala para a gente que Ele é o mesmo. O pecado continua o mesmo, Ele continua o mesmo, as promessas dele continuam as mesmas para as nossas vidas. Então, como é que fica a nossa mente diante de um mundo que se apresenta dessa maneira para nós e diante de um Deus que continua sendo o mesmo? Essa é a nossa questão, né? Existe aí uma sociedade hoje que vive pela satisfação, pelo prazer, pela realização. Você tem que ser feliz, você precisa procurar as coisas que te fazem bem, você precisa deixar tudo aquilo que não faz bem para você, e a gente está mergulhado nisso. Ou vai falar que a gente vive num lugar que não tem nada a ver com isso. Então, apesar de tantas mudanças, de tantas evoluções, internamente, as nossas capacidades, elas estão menores. Olha que interessante. A gente tem tanta evolução, a gente tem tanto crescimento, a gente tem tanto desenvolvimento, mas internamente nós somos muito mais frágeis do que antes. Sabiam disso? E a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Vocês sabem, decora essa passagem. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe uma guerra entre o mundo e a vontade de Deus. Existe uma guerra entre esse mundo no qual você e eu estamos inseridos e a vontade de Deus. Eu e você precisamos renovar a nossa mente todos os dias, em todos os momentos, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É para isso que Jesus te chamou. Porque existe uma vontade dele sobre a sua vida. Existe um desejo de que você desfrute dessa vontade dele. Mas eu e você só iremos desfrutar se a nossa mente estiver preparada para isso. Se a nossa mente estiver renovada diante de uma frequência que só ele pode te entregar. Amém? Então, pensa comigo, nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Primeira coisa, quando você
se converte, ou quando você conhece Jesus, quando o sacrifício de Cristo é apresentado para você, a primeira coisa que acontece no seu espírito, o seu espírito é transformado imediatamente. Você é nova criatura. Você estava morto. Você passa a viver espiritualmente. Porque nós precisamos nascer de novo para que Cristo nasça em nós. Então, quando Jesus entra, naquele momento, na hora, seu espírito é transformado. Você estava morto, você passa a ser vivo. Amém? Aí você pensa, ok, corpo, e no nosso físico? O que acontece quando a gente conhece Jesus? Não acontece nada. Claro, às vezes a gente é curado. Muitas vezes Jesus se apresenta para você porque ele te curou fisicamente e você o recebeu, né? Então, às vezes você recebe uma cura física. Mas visivelmente o seu corpo continua o mesmo. Agora, e na sua alma? Sua alma também continua a mesma. É um processo gradativo de transformação e crescimento na caminhada enquanto você busca a presença de Deus sobre a sua vida, enquanto você o deseja, enquanto você o busca como primeira coisa na sua vida. Quanto mais você o busca, mais ele se revela a você. E quanto mais ele se revela a você, mais a sua mente e a sua alma são transformados. Então isso vai acontecendo de maneira gradativa. Então, espiritualmente você muda na hora, no físico não acontece nada, e na sua alma ela precisa sofrer uma mutação. Ela precisa ser transformada dia após dia. Amém? E se a gente parar para pensar, hoje, atualmente, quais são as doenças mais comuns do mundo? Uma das doenças maiores hoje. Doenças da alma. Olha só, a gente está num tempo onde a maior doença é na alma. Hoje em dia, se você entrar lá no site da ONU, você vai ver que de 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão tem problema na saúde emocional. Tem um transtorno na saúde emocional. No Brasil, existem 700 mil pessoas que têm problemas emocionais. Tomam remédio, tomam algum tipo de medicamento, ou não tomam, ou não fazem tratamento, mas existe um mundo sendo apresentado para nós que está adoecendo a nossa alma cada vez mais. Vocês entendem por que a gente já está mais frágil? A gente tem menos recursos para lidar com as situações e a gente se encontra muito mais doente emocionalmente do que antigamente. Ou seja, está difícil, né? Está complicado. A gente corre contra o tempo, a gente luta contra coisas no nosso dia a dia, você está sempre ocupado, você deixa a sua família para trabalhar mais, porque você vê no Instagram pessoas que já têm alguma coisa que você ainda não tem, você começa a correr atrás daquilo, você está sempre atrasado, você está sempre correndo atrás do vento. E todo mundo vazio, infeliz, não sabendo nem o que sente, nem o que pensa. Aí veio a pandemia, né? A pandemia virou uma bagunça na mente das pessoas. Os psicólogos estão sem agenda, né? Porque tudo piorou, tudo ficou mais difícil, os problemas ficaram mais evidentes, as pessoas estão vendo mais as coisas do jeito que estava escondido e de repente apareceu e de repente a ansiedade, o medo, o desespero tomou conta do coração das pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa mente é um lugar muito perigoso. E ele pode tirar você do propósito de Deus. Ela pode tirar você da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje eu queria dizer para vocês que tudo acontece na mente. Tudo acontece na mente. Todas as coisas acontecem aqui primeiro. Eu estou falando com você e cada palavra que eu estou falando para você, você está codificando no seu banco de memórias o que aquela palavra quer dizer. E essa palavra leva você a alguma lembrança, a algum entendimento, e isso faz você sentir coisas e pensar outras coisas.
E isso acontece o tempo todo. Então, quando você lê um versículo, isso acontece. Quando acontece uma situação na sua vida, isso acontece. Quando alguém está falando alguma coisa, isso acontece. Tudo acontece na sua mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. A nossa cabeça é um potencial de coisas boas e é um potencial de coisas ruins. Tudo precisa ser daqui, ó. É daqui que leva o comando. E eu queria ler com vocês a minha ministração, a minha palavra, quero dividir com vocês, vai se fixar nesse texto, Romanos 8, de 5 a 9. Se você puder abrir para você ler comigo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então tá, vamos lá. Vamos estudar um pouco isso aqui. Fica no versículo 5. Né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vamos entender um pouco o contexto desse momento bíblico, né? Para a gente poder entender por que Paulo escreveu nessa carta aos Romanos esse texto falando sobre a carne, sobre o Espírito, né? Paulo ele escreveu essa carta logo um pouco depois dele ter se convertido. Ele já tinha um evangelho mais amadurecido dentro dele. Ele ainda não tinha ido para Roma, mas ele conhecia o povo nesse momento aqui através de outras pessoas que estavam evangelizando ali naquela região. E ele começou a entender. Para que vocês pensem comigo, ali aquela terra tinha muita escravidão. Aquela região ela era dominada pela escravidão. Então, imaginem só que interessante, né? A sociedade romana, ela era basicamente uma sociedade escravista, né? Então, eles entendiam que, aquele povo ali entendia que eles deveriam fazer coisas obrigatoriamente, sem considerar aquilo que eles sentiam, aquilo que eles gostavam. Eles eram obrigados. Eles tinham um espírito de escravidão que governava aquela terra. Então, naquele momento, né, que foi escrito, aquele povo, eles tinham uma mente do evangelho formado pelas leis. Por isso que Paulo vem abordar muito sobre a graça de Deus, né? Ele vem tentar ensinar que com Deus era um pouco diferente. Porque eles estavam se convertendo, eles estavam relacionando a lei, né, a questão de você fazer para ter. Então tá, é isso que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. E de repente Paulo fala assim, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês verem, começar lá no capítulo 8, volta no versículo 1 para vocês verem. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele começa a falar assim, gente, peraí, tem um monte de não pode, porque é pecado, porque é pecado, porque é pecado, mas olha só, o Espírito, ele te dá liberdade, ele traz a vida e ele tira vocês dessa escravidão. Então, a mente de vocês precisa ser liberta desse lugar onde a carne
domina. Onde a carne diz o que você tem que fazer. Ou não. Onde a carne é o seu maior inimigo. Então, Paulo vai falar exatamente isso. Vocês entendem aqui? Então, olha só que interessante. Ele fala assim, se você viver segundo a carne, né? O que Paulo está falando? Se você viver segundo a carne, você tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, olha só, presta atenção, gente. Vocês estão mortos se vocês fizerem isso. Vocês estão pensando no pecado e a sua mente só fica pensando nisso e, de repente, você está pecando. Porque tem até aquela lei, né, que fala que quanto mais a gente fala que não posso fazer isso, mais a gente faz. Não, toda vez que a gente fala não, a gente acionou já aquela memória de que eu posso fazer. E, de repente, estou fazendo. Com criança funciona assim. Você chama a criança e fala assim, não põe o dedinho aqui na tomada. O que ela faz? Pá. Se você não tivesse falado a palavra não, talvez ela não teria colocado. Né? Porque a mente, a hora que você fala não faça isso, isso é pecado. Opa, eu posso fazer. Né? Então, se eu não estava pensando nisso, eu começo a fazer. Então, olha só, uma mente focada na carne, no pecado, faz com que você mentalmente sofra e morra, porque você vive em função disso. Amém? Até aí, ok? Então, ele quis dizer assim, vocês valorizam muito a mente de vocês. A mente de vocês está voltada para a carne. Está voltado para o que vocês desejam, está voltado para o que vocês precisam, está voltado para o que pode e para o que não pode. E a mente de vocês precisa ser transformada. A mente de vocês precisa ser voltada para o Espírito, porque o Espírito é vida e paz. Então, olha que interessante. A mente escrava da própria mente, levando você a um lugar perigoso. Ao lugar do proibido, ao lugar do que você não deveria pensar, do que você não deveria fazer, do que você não deveria sentir. E essa luta é um embate acontecendo o tempo todo. Aconteciam com eles e acontece com a gente. Aqui, esse contexto explica por que ele usou esse termo, essa forma. Mas a nossa mente funciona do mesmo jeito. Né? Ali, os romanos precisavam entender que a graça estava substituindo todo esse a fazer do que não fazer. Amém? Então, olha só. Existem duas possibilidades. Quando você volta lá no versículo 5, existem duas possibilidades. Uma, a vida pela carne. Uma vida guiada pela carne. Segundo, uma vida guiada pelo Espírito. Existe um viver pela carne e existe um viver pelo Espírito. Os dois falam de um desejo. E os dois falam do mesmo lugar. Por quê? Muito louco isso, gente. Vamos ver se vocês vão me acompanhar. Mentalmente falando, o desejo e o pensamento andam juntos. Tá? A mente, fisicamente falando, a nossa mente, ela tem uma partezinha aqui na frente que é onde os pensamentos acontecem. A gente chama de córtex frontal, é onde acontecem as conexões dos nossos pensamentos, nossas decisões, recebem um comando e a gente faz. Só que atrás, colado, junto, pertinho, tem o desejo. O sistema límbico é aquele que são as emoções, sua vontade, aquela sensação, aquela coisa. Então, elas andam juntas. Então, o que eu entendo aqui? Existe uma vida pela carne, existe uma vida pelo Espírito. Os dois falam de um desejo, os dois falam de uma escolha, os dois falam de algo que você pode decidir fazer. Certo? Amém? Então, há uma decisão, há um poder na sua mente de decidir por. Eu decido realizar os meus desejos. Eu decido realizar as coisas do Espírito. Então, as duas coisas estão no mesmo lugar, em lugares diferentes. Amém? Então, olha só que interessante. A mente trabalha nas duas situações, certo? Então, olha onde acontece tudo isso, aonde eu preciso governar. Na minha mente. A minha mente vai determinar se eu ajo pela carne e a minha mente vai determinar se eu ajo
pelo Espírito. Amém? Então não tem um grande anjo que vai aparecer e você vai ser tomado por ele, você vai desaparecer e você vai ser espiritual e nada mais vai acontecer. Não, a sua mente vai continuar lutando as mesmas coisas. E Deus diz para você hoje, olha, eu quero te ensinar como é que você precisa pensar para que você tenha uma mente que viva pelo Espírito. Amém? Então, o que ele deixou aqui para nós é que a mente dominada pela carne leva à morte. E a mente dominada pelo Espírito, vida e paz. Quantos querem ter vida e paz? A nossa mente precisa estar dominada pelo Espírito. É o Espírito que faz isso. Amém? Então, olha só. Da mesma forma que Jesus falou, olha que interessante. Qual é o primeiro mandamento de Jesus? Ame o seu Deus sobre todas as coisas. E tem um versículo que fala: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tem que ser tudo. Então, o meu espírito precisa ser dominado. Precisa ser dominado por aquilo que Deus fala sobre mim. Então, o Espírito, ele vai indicar para você esse amor que diz para você que tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amém? Então, eu entendo o seguinte, que quando a gente vive qualquer situação na nossa vida, geram sentimentos, geram pensamentos. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem promessas para você. E durante o seu percurso na vida, as coisas geram pensamentos, sentimentos. Porque nem tudo é um mar de rosas, nem tudo acontece como a gente gostaria. Nem todo dia você tem notícias boas. Nem todo dia você lida com as bênçãos sendo derramadas sobre você. Mesmo que se fosse, isso também geraria sentimentos. Então, quando a gente não consegue diferenciar que pensamentos acontecem e sentimentos também acontecem dentro da gente, fica confuso para a gente cumprir a vontade de Deus. Então, imagina, acontece uma situação, vou dar um exemplo para vocês. Você vai, sei lá, você está no seu carro, dirigindo, de repente, alguém fecha você no trânsito. E, de repente, essa pessoa começa a ficar muito brava e começa, sei lá, achou que você fez alguma coisa errada. E você começa ali a ter O que essa situação gerou em você? Um estresse, uma irritação, uma raiva. Depende. Pode ser que alguém aqui não sinta nada. Pode ser que pessoas aqui se irritem e revidem. Pode ser que pessoas aqui virem as costas e não aconteceu nada. O que eu quero dizer é que situações externas interferem no que você sente o tempo todo. E muitas vezes, quando eu não identifico isso, esse sentimento me leva a um lugar ruim. Então, quando você passa por uma situação difícil, uma grande perda, alguém da sua família que se vai, alguma coisa que você não imaginava que iria acontecer, tudo isso geram pensamentos e geram sentimentos que podem distrair você, que podem colocar você dentro de uma caixinha e que você deixa a vontade de Deus do lado e se aprisiona dentro desse lugar. E Deus diz para você que Ele tem planos bons, e Deus diz para você que você é amado e você não consegue ouvir. E você não consegue aceitar no seu espírito. Então, a sua mente está sendo guiada pelo quê? Pela carne. Porque a carne milita contra o espírito. Então, a carne leva você a ficar num lugar difícil. Eu estou com raiva. Estou com raiva da minha irmã aqui da igreja, por causa disso, por causa daquilo. E aquilo ali faz com que, dentro do meu banco de dados, eu encontre outras situações que eu já fiquei com raiva, que eu já passei raiva, e eu começo a pensar que realmente as pessoas não gostam de mim.
Realmente a situação para mim é difícil, você não sabe como eu sou. E isso começa a colocar a gente dentro de um lugar onde as promessas de Deus, a palavra de Deus, as coisas que Deus diz a respeito de você não entra, não bate. Você fala assim, não, mas é porque as coisas para mim não dão certo. Você não está entendendo. E você começa a ficar dentro disso. E você começa a reagir a esse mundo, não se aproximando da boa, perfeita vontade de Deus, mas da boa, perfeita vontade sua, diante daquela situação. E muitas vezes a gente não percebe. Quando vê, a gente está misturado com isso. Então, eu vou te dizer, a batalha mental é grande. Porque o tempo todo acontecem coisas. O tempo todo você passa por situações. E o tempo todo você recebe notícias difíceis. Né? Por exemplo, o meu marido foi viajar, foi pescar e levou meu filho. Né? Eu falei que essa semana foi uma batalha mental para mim, para confiar nas promessas de Deus sobre mim. Por quê? Porque eu compartilhei com algumas pessoas e eu falei assim, eu estava nervosa, porque lá onde eles iam tinham muitos bichos, muitos escorpiões e tal. E eu fiz uma leitura de 1000 coisas para ele, coitado. Meu marido, falei assim, olha, você não está entendendo, ele é muito pequeno. Se ele for picado, ele vai morrer. Aí ficou aquela loucura, e ele falando, não, você tem que deixar, porque ia só homem. E ele queria levar junto com meu pai, porque meu pai não teve filho homem. Ele queria que meu pai desfrutasse desse tempo com ele. E ele, não, mas eu falava, não, 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 não. A minha mãe falava, olha, eu não sei se era melhor ir ou não. Não podia falar muito que sim. E meu pai, imagina, fica tranquila. Você não confia em mim? Você não confia em mim? Ele falava para mim. Eu confio, mas... Sabe, não confiando. Não estava confiando. Aí eu falei assim, nossa, aí eu fiquei... Até que um dia ele falou para mim assim, mãe, eu não estou querendo ir. Aí eu... Yes. Ah, você que sabe, filho, né? Você que sabe, né? Se você não quiser ir, tudo bem, mas vamos orar. A gente vai orar. Se você ficar tranquilo, ficar confortável, tudo bem, você vai. Tá bom, então vamos orar. A gente orou, tal, no outro dia. Aí ele acordou, ele falou assim, eu ainda não estou me sentindo muito bem, viu, mãe, de ir? Aí eu, bom, Deus vai falar com você, depois a gente conversa, tá? Aí ele foi para a escola, voltou, depois na hora que ele chegou da escola, ele falou assim, mãe, eu estou bem assim, estou bem de boa agora, viu, acho que eu vou. Aí eu falei, ai, nossa, tá bom, vai ser legal, filho, vai ser muito legal, vai ser incrível, você nunca mais vai esquecer. Aí eu fiquei pirada nisso, né? Fiquei pirada, pensa numa pessoa pirada. Porque eu tenho um problema com esse bichinho, sabe? É uma história longa, é outra história, mas enfim. E aí eu tive que ter uma batalha mental comigo mesma. De falar, Deus, eu confio, que eu orei e falei, Senhor, se não for da sua vontade, ele não vai querer ir, alguma coisa vai acontecer. Né? E aí eu fiquei lutando com Deus, falando e lembrando das promessas de Deus sobre mim, sobre Ele. E eu orava e falava, Senhor, a sua verdade é a minha verdade. Então, o Senhor está protegendo, o Senhor está guardando, o Senhor está entregando, todas as coisas ruins vão sair daquele lugar. E eu fiquei fazendo isso, eu fiquei lutando para ficar tranquila, em paz, certo? E é assim que Deus muitas vezes age na nossa vida. Você tem uma notícia difícil, você tem um problema, você tem algo grave, o que a sua mente faz com você? Leva você aonde? Não é o lugar aonde Deus gostaria. É o lugar que você tem. É o seu medo, é o seu problema, é a sua dificuldade, é a sua limitação. E vou dizer para você, o diabo, ele fica tentando mesmo, porque ele sabe, ele tem uma agenda sobre a sua vida, ele está preocupado com você. Você pensa que não? Deus tem um propósito, mas ele tem uma agenda, ele está só de olho, esperando para tirar a sua paz, para tirar a sua tranquilidade. Muitas vezes, o que o Zé Ricardo fala para mim, ele não te domina, mas ele tenta te enganar. Ele não te domina mais, porque você está em Cristo, mas ele tenta te enganar. Então, ele coloca suposições, ele coloca pensamentos, ele coloca ideias, ele coloca
achismos, e ele deixa a sua mente pirada. E você precisa fazer o quê? Levar sua mente até Cristo. E eu quero te dizer, a luta da carne contra o espírito pode matar o nosso espírito. Sabia disso? Se a carne vencer, você morre. Você morre espiritualmente. A sua alma morre. E o seu espírito se apaga. Então, quando ele ataca você com qualquer coisa, o seu espírito morre. Porque a carne luta contra o espírito. E a carne é morte. E o espírito é vida. Então, a nossa mente é bombardeada de coisas para que você se mantenha morto espiritualmente. Quanto mais morto você tiver, melhor fica. Então tá. Olha o que diz aqui em Provérbios. Meu filho, escute o que te digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E coração e mente é a mesma coisa, porque coração diz desejo, mente, pensamento. Desejo e pensamento estão na mente. Fala coração, mas não acontece nada no nosso coração. Acontece aqui. Por quê? Porque aqui existem esses dois lugares que se comunicam. Então, quando a Bíblia fala coração, guarde o teu coração, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, é porque o teu coração quer dizer a tua mente. Os teus pensamentos, a nossa mente, tudo é a nossa mente. Então tá bom, o que a gente vai fazer então, diante disso, né? Vou levantar 3 coisas para vocês pensarem. Primeira coisa, quais são as suas batalhas mentais hoje? O que você tem lutado mentalmente, diariamente, hoje? Porque a sua batalha pode ser qualquer uma. Pensamentos de morte, pensamentos repetitivos, medo, ansiedade, angústia, tristeza, sentimento de comparação, um pecado que você está lutando. O pecado é dominado pela mente. Lembra? Carne, pecado, mente. Tudo acontece aqui. Incredulidade, vícios. Qual é a sua batalha hoje? Você está dominado por emoções, por raiva, por inconstância. Um dia você está bem, outro dia você não está. Sentimentos de inferioridade, confusão, a mente confusa, sentimento de solidão. Qual é a sua batalha de hoje? O que a sua mente tem pensado? Aonde ela tem te levado? Faça essa pergunta para você. 2. O que Deus diz a respeito disso que a sua mente está lutando? O que Deus diz para você? Você sabe? Você já procurou saber? Você já buscou na palavra quais são as verdades de Deus sobre isso, sobre essa luta que você está enfrentando? Você já buscou saber? O que o Senhor diz sobre a tristeza? Senhor, me ajuda, revela. O que o Senhor diz sobre a solidão? O que o Senhor diz sobre o meu sentimento de inferioridade? Você já foi até Ele para saber? O que eu queria dizer para você, você não precisa negar. Se você tem lutado com algum pensamento, o que eu quero te dizer é, não precisa negar. E muitas vezes a gente aprendeu assim, a gente nega. A gente fala, não, o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para mim. Não, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Não, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Não, isso vai passar, isso vai passar. A gente luta negando. E eu vou falar para você, você precisa confessar. A palavra diz que é confessando que a gente é curado. Então, você precisa abrir a sua boca e mudar o seu jeito de orar, o seu jeito de falar, o seu jeito de levar até Jesus. Você precisa comunicar a Deus declaradamente o que você pensa e o que você tem pensado, e o que você tem sentido.
Não adianta você ficar dizendo, Senhor, não, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Senhor, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. E fica lutando com isso, como se isso fosse a guerra vencida. E eu vou dizer para você, não. Você precisa falar, Senhor, os meus pensamentos têm sido esse. Ele conhece, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabe das coisas que você sente e pensa antes de você falar. Então, para que você fingir que não está sentindo nada para falar, não, Senhor, eu sou um bom filho, eu creio no que o Senhor tem para mim, e rejeitar as verdades que você está carregando, que podem ser sim mentiras, que podem ser sim coisas que a vida fez você acreditar. Não estou dizendo que é mentira o que você sente, mas são coisas que a vida fez você acreditar e que Deus deseja curar, que Deus deseja transformar, só que você precisa anunciar para Ele. Assim como Davi fazia. Assim como Davi abria o seu coração, rasgava o seu coração e dizia, Senhor, os meus ossos doem, a minha alma chora, os inimigos estão contra mim, eu estou desesperado, eu estou com medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu penso isso, eu penso que eu não quero mais viver, eu penso que a vida não tem graça para mim, mas eu estou entregando isso nos teus pés. Porque quando você declara, quando você fala, você entrega a Ele. E eu vou te dizer, Deus não está preocupado com o que você faz, mas sim com o quanto você entrega. O quanto você tem entregado para Ele, das tuas lutas mentais, das tuas dificuldades. Aceite os seus pensamentos e entregue aos pés da cruz. Ele vai transformar você. Você vai ver que a hora que você entregar, Ele vai te dar promessas, Ele vai te lembrar de coisas, Ele vai te lembrar daquilo que Ele pensa sobre você. Porque os pensamentos dEle são pensamentos de paz. Porque os pensamentos dEle são maiores do que os meus. Então, Senhor, está aqui o meu pensamento. Está aqui o que eu sinto, está aqui o que eu penso, está aqui o que eu estou querendo fazer, mas, Senhor, eu sei quais são os seus pensamentos sobre mim, são esses. Então você precisa dizer, porque Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe todas as coisas que você sente. Ele sabe tudo o que acontece com você. E o maior desejo de Deus é que você desfrute da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que você não paralise nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e você seja impedido de conhecer a verdade que Ele tem para você. Então, nós precisamos substituir. É a última coisa. Você precisa substituir. O que é isso? Tá bom, Senhor, eu estou entregando aqui os meus pensamentos de morte, minhas dificuldades. Está aqui, Senhor. Qual é a substituição disso? Qual é a verdade que Deus tem para você sobre isso? E você vai declarar sobre isso. Senhor, eu estou preso nisso. Mas a sua palavra diz isso, mas o Senhor me liberta, mas o Senhor me aceita como eu sou, mas o Senhor me transforma dia a dia, mas o Senhor me fala declaradamente que eu sou amado do Senhor. Então eu posso sair desse lugar com uma esperança de algo novo para mim. Então eu estou nesse lugar, mas eu posso sair daqui com esperança. Então vou te dizer para você, você pode ter dificuldades, você pode ter problemas, você pode ter tudo isso, só não pode ser sempre os mesmos. Você não pode estar aqui com o mesmo problema que você teve quando você conheceu Jesus. Não é possível. É sinal de que você está guardando, está escondendo, porque Ele deseja que você entregue para que Ele possa te tocar. Então eu vou dizer para você, não tenha medo de entregar para Deus aquilo que você tem. Porque se Ele quer, Ele aceita. Você não vai surpreender Ele, porque Ele já sabe. Amém? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos. Vocês vão fazer isso em casa, vocês vão levar esse pensamento, essa maneira de pensar, que traz o Espírito, que traz o pensamento que vem do Espírito, que traz uma mente dominada pelo Espírito. Mas eu queria que você tivesse a sua conversa com Deus.
que Deus sentiria no seu lugar? O que Ele te diria diante dessa luta que você tem travado mentalmente? Do que Ele é capaz nessa situação que você acha que é impossível? O que você tem enxergado? Porque muitas vezes a gente não tem enxergado as coisas que Deus revela na sua palavra. E você só enxerga o seu problema, e você só enxerga o seu pensamento, e você só enxerga a sua batalha. E Deus está te dizendo, contempla a minha presença. Contempla aquilo que eu sou. Declara aquilo que eu sou, para que esse pensamento, essa luta, essa dor, possa ir embora da sua vida. Declare liberdade sobre o pecado, se você tem um pecado. Declare vida sobre os ossos secos, se você tem se sentido morto, espiritualmente, triste. Declare a paternidade de Deus sobre a sua vida, se você tem se sentido abandonado, sozinho. Quem é Deus na sua vida? Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança, porque a esperança é a palavra de Deus. Senhor, eu te entrego, Pai. Eu entrego ao Senhor, Pai, cada luta mental que está aqui na minha frente, está dentro de mim, e eu peço que o Senhor possa receber, Pai. Que cada um aqui possa confessar ao Senhor todos os pensamentos que distanciam de desfrutarem da sua vontade, Deus. E que até hoje talvez eles tenham deixado do lado, deixado num quartinho separado, mas que eles possam mentalmente, Pai, hoje declarar fim a essa guerra, porque o Senhor tem promessas a respeito disso. Então que o Senhor fale com cada um aqui, Pai, não só agora, mas amanhã, depois de amanhã, e que eles saibam, Deus, lutar com as armas certas, para que a mente deles seja dominada pelo Teu Espírito. E para que a nossa mente seja dominada pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor e eu confio que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não desista de lutar com esse pensamento, porque Deus tem algo para fazer você vencer esse pensamento. Esse pensamento pode destruir você, mas Deus tem uma palavra de vida sobre esse pensamento. Apresente para Deus e Deus vai transformar você. E você vai ter um testemunho que não vai mais ser o mesmo problema amanhã. Amanhã você vai ter outro, mas você não vai mais ter esse. Amém? Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser
transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais.